Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Fitos. E aqui nós estamos, dando sequência a uma série de vídeos que vai falar um pouco sobre a história da fitoterapia. Foi o nosso primeiro vídeo, onde a gente abordou um pouco a parte da regulamentação, aqui no Brasil, principalmente, e também todo o apoio, que os governantes de muitos países, mundo afora, têm dado a estudos mais específicos para comprovar a eficácia da fitoterapia. E no nosso segundo vídeo, nós falamos um pouco sobre a questão dos métodos de extração dos princípios ativos. E hoje nós estamos aqui mais uma vez. Mais uma vez eu quero te agradecer por estar inscrito em nosso canal. Se você não é inscrito, aproveita agora, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e assim, com certeza, todas as vezes, terças e quintas, que nós postarmos vídeos, vocês receberão este material, esse conteúdo, serão notificados com esse material que a gente está aí distribuindo com todo carinho para vocês. Eu sou o Edson Barbosa, sou especialista em fitoterapia e estamos aqui para dar sequência hoje ao nosso último vídeo desta primeira etapa. Então, só recapitulando, falamos sobre um pouco da história da legalização da fitoterapia no Brasil e no mundo, falamos sobre os métodos de extração dos princípios ativos das plantas e hoje a gente vai falar um pouquinho, dando sequência a esse estudo, sobre as formas de apresentação. E aí, a partir do próximo vídeo, nós já vamos partir para a fitoterapia nas desordens orgânicas. É isso aí, a gente vai falar um pouco sobre as disfunções do nosso corpo, envolvendo todos os sistemas do nosso corpo, sistema digestório, sistema circulatório, sistema intestinal, e em cada sistema desse nós vamos fazer uma breve apresentação e também apresentar para vocês quais são as plantas que são mais indicadas para cada área do seu corpo, ok? Então, olha, fica ligado, aproveita, se inscreva no canal, porque com certeza você vai receber material de primeira qualidade. São materiais que a gente organizou com carinho, são materiais onde existem veracidade, onde existe realmente uma comprovação de que o que nós estamos passando para vocês aqui realmente é a pura verdade, ok? Então, vamos aqui, vamos dar sequência na nossa série de estudos, a respeito da fitoterapia. Eu vou minimizar aqui e vamos então para o nosso PowerPoint. E a gente quer abordar então, como eu já falei, a respeito da forma de apresentação dos fitoterápicos. É a forma... Cadê aqui? Ah, estava bem em cima. A gente já começa falando um pouco a respeito dos pós. É a forma farmacêutica obtida após a estabilização, secagem, trituração e peneiração da planta medicinal. Há a possibilidade de ser dispensado para uso em preparação de chás ou adicionado à alimentação. Então, tanto pode ser usado os pós para preparação de chás, como também pode ser adicionado aos alimentos. Nós temos aqui a outra forma de preparação, que são as tinturas. Trata-se de preparações líquidas, alcoólicas ou hidroalcoólicas. O que é hidroalcoólica? É álcool associado à água também, obtidas a partir da droga vegetal. Recapitulando, droga vegetal é toda planta que passa pelo processo de moagem, pelo processo de secagem. Então, tudo que se relaciona à tintura são preparações líquidas, alcoólicas ou hidroalcoólicas, onde o objetivo é extrair os princípios da droga vegetal. Extrato de plantas preparados com etanol, misturas hidroalcoólicas em diferentes concentrações
éter ou mistura deles, de tal modo que uma parte da droga é extraída com 2 a 10 partes do líquido extrator. Então, em média, né, você pega uma parte da planta, né, da droga vegetal. A gente, todas as vezes que falar de droga vegetal, você já memoriza aí na sua cabeça. São as plantas já no processo, né, moída, secada e tal. E de 2 a 10 partes do líquido extrator, dependendo da forma como será preparado. Ainda falando sobre tinturas, elas são geralmente obtidas utilizando-se uma parte da droga vegetal seca e 10 partes de solvente de extração, conforme a farmacopeia brasileira, né? Ou ainda uma parte da droga vegetal e 5 partes do solvente de extração. Aí nós temos aqui os extratos fluidos, pode ser moles ou pode ser secos. Os extratos se diferem das tinturas pela concentração e intervenção do calor, utilizando na extração propriamente dita ou para a concentração do extrato até atingir a concentração ou consistência desejado. Então, a diferença dele pela tinturas está na concentração e intervenção do calor, conforme diz o texto. O extrato fluido são preparações líquidas obtidas pelo processo de percolação e correspondem a uma concentração definida de 100%, em que cada ml contém os ativos solúveis presentes em 1 grama da droga, que lhe deu origem, ou seja, trata-se de uma preparação denominada 1 por 1, ou 100%. Tá bom? O extrato seco são preparações sólidas obtidas por meio da evaporação do solvente utilizado em sua preparação. Os extratos secos apresentam teor de água de, no máximo, 5% e oferecem como vantagem uma maior estabilidade química e maior facilidade de armazenamento e transporte. Então, os extratos secos são muito conhecidos e mais comuns. A maioria das farmácias de manipulação trabalham com extratos secos, né? E você vê aí que muitos produtos, né, encapsulados são à base de extratos secos. Por quê? Porque eles têm uma durabilidade maior, né? E isso até possibilita a comercialização, né, da planta de uma forma mais dinâmica, ok? Então vamos dar sequência? O extrato seco ainda é um dos tipos, né, acrescentando aquilo que eu acabei de falar, mais utilizados e indicado nas preparações dos mais diversos produtos, principalmente na área de medicamentos e de alimentos. Aí nós temos aqui o extrato padronizado. O que é o extrato padronizado? Eles apresentam como características teores definidos de seus principais constituintes químicos, assim como umidade, cor e granulometria. Nós temos aqui ainda sobre os extratos padronizados, os seus constituintes estão ajustados pela adição de extratos obtidos com a mesma droga utilizada na preparação. A padronização é dada por meio de marcadores, por exemplo, os alcaloides, né, os flavonoides, as saponinas, entre outros. Com relação a esses aqui, a essa classe, né, os alcaloides, flavonoides, saponinas, não se preocupe com esses nomes. Se você já conhece, maravilha. Se você não conhece, nós vamos ter um vídeo específico falando a respeito disso aqui, tá bom? Através do emprego de técnicas analíticas com o objetivo de que seja garantido ao extrato a mesma quantidade de substâncias ativas. Aí nós temos aqui também a alcoolatura. Esse método geralmente é utilizado para matérias-primas vegetais, cujos princípios ativos a serem extraídos podem ser perdidos ou degradados em operações de secagem ou concentração. Então, são aqueles preparos em que a pessoa coloca no vinho, né, no vinho branco, ou até mesmo no álcool de cereais, alguns compostos de plantas, né, que o seu princípio ativo pode ser perdido em outros processamentos, e aí então o objetivo do álcool é extrair o máximo possível da essência, né, da planta, ou do princípio ativo. São preparações à base de plantas frescas, excepcionalmente de plantas secas ou de drogas, né, obtidas por maceração
em temperatura ambiente utilizando-se o álcool etílico. O extrato glicólico trata-se de preparações líquidas densas, obtidas geralmente por processos de maceração da droga vegetal, em um solvente hidroglicólico do tipo propilenoglicol, mais utilizado ou glicerina. No extrato glicólico, quase não sai, a relação droga-solvente utilizada varia muito. Geralmente as concentrações indicadas são similares às tinturas, ou seja, 10 a 20%. São solúveis em água, produzindo uma solução transparente ou ligeiramente turva. São caracterizados aqui, agora falando sobre os óleos essenciais, como compostos aromáticos normalmente voláteis que são extraídos dos vegetais por meio de vários métodos, tais como arraste a vapor, extração em fluido supercrítico, além daqueles processos tradicionais como colbação e enfleuragem, e obtidos sobre a forma combinada ou pré-formadas. Os óleos essenciais ultimamente têm ganhado muito mercado, né, pelo seu poder, né, primeiro pela sua grande concentração de substâncias ativas. E aí alguns deles podem ser ingeridos, isso é importante destacar, e outros eles não podem ser ingeridos, eles têm que entrar em contato com a pele. Então o pessoal que trabalha na parte de massoterapia, os fisioterapeutas, eles costumam usar bastante óleos essenciais em determinados tipos de tratamentos, tá bom? Possui ampla aplicação na indústria cosmética, por exemplo, sabonetes, loções, etc., né? Perfumaria, massagens, fitoterápicos, aromaterapia e também em alimentos, como aromatizantes de alimentos. O xarope, né, agora a gente vai para o xarope e também para o elixir, é uma solução próxima à saturação, de elevada concentração de açúcar, solução de sorbitol a 70% ou sacarina acrescida de espessantes como a carboximetilcelulose, olha, consegui, sódica, quando destinado a diabéticos. Então, a questão do por que diz aqui que ele é próximo à saturação? Porque quem já preparou um xarope caseiro percebe, né, que você coloca ali a planta, né, ou a fruta, né, vamos supor aqui, vamos colocar o xarope de abacaxi, e aí no caso você coloca ali o açúcar ou o mel, né, e você vai deixando ele ferver até ele perder uma boa parte, né, do conteúdo aquoso, né, da planta, e isso vai chegando a quase que um processo de saturação. Então, o objetivo do xarope é segurar, né, é manter mais aquela parte ativa de tratamento e, na maioria, em quase todos os casos dos xaropes, vão-se uma quantidade muito grande, né, de açúcar. Então, existem sim xaropes preparados para pessoas que são diabéticos, mas a maioria deles a concentração de açúcar é muito grande. Ainda falando sobre os xaropes, o xarope simples contém em torno de 850 gramas de sacarose e quantidade suficiente de água filtrada para perfazer, ou seja, 1.000 litros, né, para 850 gramas, o que equivale à solução com 85%. Então, aí são algumas informações, né, com relação à forma de preparo do xarope. O alto conteúdo em açúcar fornece uma moderada, elevada viscosidade e densidade ao produto. Por isso que ele fica viscoso, né? Por causa da quantidade grande de açúcar que vai nele. Aqui a gente vai para as pomadas, pastas, cremes e géis. São preparações semissólidas destinadas ao uso externo. As pomadas devem ser espalháveis, com viscosidade plástica, controlada por modificações na formulação. As pastas são as formas semissólidas, carregadas de sólidos insolúveis com teor acima de 40 p/p, podendo ser do tipo hidrofílica ou hidrofóbica, ok? Ainda falando sobre as pomadas, os cremes eles podem ser emulsões de água em óleo ou de óleo em água, que se diferem pela solubilidade em água. Os géis apresentam como veículo uma dispersão de polímero com água e álcool, dando origem a uma consistência gelatinosa. Destina-se ao uso
sobre mucosas e também sobre a pele, promovendo uma ação hidratante e refrescante além da ação medicamentosa da droga veiculada, ou seja, o princípio ativo, né, junto com esses outros ingredientes, o objetivo dele é ser absorvido pela pele e aí então fazer essa ação medicamentosa. Nós temos aí as cápsulas e comprimidos, né, podem ser obtidas pela deposição ordenada da droga seca, no caso das cápsulas, trituradas e tamizada, ou de extratos secos em cápsulas gelatinosas duras, ou ainda pelo encapsulamento de líquidos ou semissólidos de natureza lipofílica em cápsulas gelatinosas moles também. Geralmente os invólucros utilizados são de natureza proteica, ou podem ser duras, preparadas com derivados celulósicos. As de natureza proteica são incompatíveis com drogas tânicas, ou os taninos, que nós vamos falar sobre eles. Deve-se atentar aos cuidados de armazenamento em relação às cápsulas e comprimidos ainda, e transporte, cuidando-se quanto ao controle da umidade, temperatura e pressão exercida sobre as cápsulas. Tais fatores podem modificar a hidratação das cápsulas, tornando-as quebradiças, deformadas ou coladas, né? Então, algumas pessoas já puderam perceber que, dependendo da forma de armazenamento, né, você compra um produto e aí o calor, alguma coisa assim, acaba deixando eles um grudado no outro, né? O comprimido é uma forma, agora falando dos comprimidos, farmacêutica sólida, obtida pela compressão e empregando-se punções e matrizes adequados. Os comprimidos, produzidos com extratos de plantas medicinais, costumam ser revestidos com filme opaco para mascarar a cor, sabor e odor dos constituintes, além de protegê-los, essa palavra aqui está errada, né, da exposição à luz e à umidade. Nós temos aí outros métodos de apresentação, que são os supositórios e os óvulos. São formas farmacêuticas sólidas de efeito local ou sistêmico, utilizados para introdução em cavidades corporais, como por exemplo o reto, no caso do supositório, e o canal vaginal, no caso dos óvulos, onde liberarão o conteúdo ativo. Então, quero só voltar um pouquinho aqui. O supositório, a maioria das pessoas estão acostumadas, né, a verem, principalmente crianças, né, têm utilizado, às vezes por algum problema de ressecamento de fezes, adultos também, problemas de hemorroidas e dificuldades de funcionamento de intestino, né, a prisão de ventre, mas os óvulos também são muito importantes. Geralmente o princípio ativo, né, contendo ali dentro do óvulo, no caso da mulher, ao fazer a introdução do óvulo pelo canal vaginal, um dos principais objetivos é atuar como anti-inflamatório do colo uterino, do canal vaginal, enfim. Então são métodos que trazem resultados muito bons, né, excelentes, assim como os outros que a gente falou aqui, tá bom? Então, olha, aqui eu quero passar para vocês desses 3 primeiros vídeos que nós estamos aqui falando, essas são as referências bibliográficas, essas referências estão associadas aos 3 primeiros vídeos que nós tratamos nesse momento, ok? Então, olha, pessoal, aqui a gente encerra a primeira parte da nossa série de vídeos do canal Fitos e nessa primeira parte a gente quis trazer para você algumas questões relacionadas a esses pontos base da fitoterapia. E a partir do próximo vídeo a gente já vai ter aí mais informações mais práticas, mais dinâmicas, né? Falar um pouco sobre os sistemas do nosso corpo e também falar um pouco a respeito das plantas que são recomendadas porque já foram estudadas e tem comprovação de que realmente podem curar, tá bom? Então olha, te espero no próximo vídeo, fique com Deus e olha, compartilhe esse vídeo com quem você se importa, tá bom? Até mais!